Oi, eu sou a Manu, tenho 33 anos, 5 irmãos homens e um monte, nossa, mas um monte mesmo de amigo babaca. Ai, gente, logo de cara queria agradecer todo o carinho, todo o cuidado que vocês têm tido comigo nessas semanas pelas redes sociais. Me viu um pouquinho mais quietinha, perguntou se estava tudo bem. Cara, é maravilhoso ter o cuidado de vocês, ter o cuidado de desconhecidos pra mim, mas sou conhecida pra vocês. Em especial ao porteiro do meu prédio. Ele. Eu cheguei aqui no prédio para registrar os meus dados, né? Me mudei, enfim, consegui me mudar na sexta-feira. E quando eu cheguei aqui na recepção, eu sabia que te conhecia de algum lugar. E é sempre maravilhoso encontrar com vocês pessoalmente, receber o carinho de vocês, receber um áudio dele hoje cedo, dizendo o quão tá sendo legal, né? Saber que eu tô aqui no prédio e perguntou se eu precisava de qualquer coisa, que se precisasse poderia contar com ele. Eu precisava vender a botija de gás quando cheguei aqui, porque não podia utilizar, e ele rapidamente, prontamente, deu um jeito de vender para mim. Então, assim, é muito bom receber o carinho de vocês, a demonstração de afeto de vocês quando eu os encontro por aí. Mas, bom, é isso, só gratidão. E agora vamos para o episódio de hoje. Comece esse episódio respirando fundo, porque eu vou precisar falar pausadamente para que você consiga receber de forma leve e clara o que eu pretendo trazer agora. Bom, eu tava rolando a rede social vizinha esses dias e apareceu uma trend que dizia o seguinte: um café com você do passado. E aí eu vi algumas postagens e eu quis até gravar sobre, talvez eu grave um pouco depois, mas a verdade é que quando eu decidi falar sobre isso, eu fiz um videozinho curtinho, dizendo que a eu do passado só não acreditaria nas coisas de agora. Mas quando eu sentei para fazer um café detalhado, como seria com a Manu do passado, até isso mudou. A Manu do passado se explicaria por horas, contaria detalhe por detalhe, tinha uma facilidade terrível de escrita e de comunicação. A Manu de hoje é comunicativa, mas calada. É estranho ser as duas coisas, mas eu sou. Ainda comunicativa, porém muito calada. E essa diferença de embate, eu acredito que vocês se encontrem agora quando eu começo a contar. A Manu de antigamente chegaria cedo e a Manu de hoje também. Aprendi a ser pontual muito jovem. A Manu daquela época pediria uma Coca-Cola, com certeza. Ou um todinho, que era um vício. Mas a Manu de hoje pede um café. Um expresso, por favor, ou um cappuccino, que são gostos que fui descobrindo ao longo dos anos. Descobrindo que no meio disso, eu era mosaico de pessoas e agora também. Fui moldada por diversos modos até deixar de lado coisas bem simples. A Manu de antigamente estaria menos preocupada com tudo do que a Manu de hoje. Mas talvez porque a Manu de antes fosse um pouco desligada da vida e despreocupada de futuro. O que não a deixa melhor do que a Manu de agora, mas mais feliz. Porque a Manu daquela época não tinha uma pretensão de muita coisa. Isso me lembra que pessoas sem sonhos e pretensões de alguma coisa costumam ser mais felizes. Costumam ter noites de sono melhores do que as pessoas que querem construir alguma coisa. Em contrapartida, a Manu das insônias, a de hoje, ela faz planos, projetos, processos.
Coisas bem diferentes que a Manu de antigamente faria. A Manu de antigamente escrevia sobre amor. E eu não sei exatamente o momento que eu dormi escrevendo contos de fadas e poemas e falando sobre amor e homem, e pensamentos. E acordei no dia seguinte falando sobre renda, escrita ativa, desenvolvimento humano e sei lá, projetos para o futuro. Eu não me lembro quando a Manu parou de pintar. Ontem eu voltei a pintar. Comprei lápis de cor. Comecei a desenhar de novo. Assustei uma amiga quando ela disse: "Você pinta?" Falei: "Pinto." Mas foi até estranho para mim dizer isso. Onde eu quero chegar com vocês aqui é que por mais que a gente tenha mudado durante todos esses anos, há muita coisa que foi necessária, há muita coisa que precisou ir para que outras coisas ganhassem forma e significado, sentido. Há coisas que a gente não vai olhar pela ótica correta. Pode até parecer que eu esteja filosofando, mas o fato é que as coisas só fazem sentido se você minimamente usar a mente. E contra ela não há argumento. Uma hora ou outra você vai precisar parar de flertar com coisas que você não tem controle. Uma hora ou outra você vai precisar parar de flertar com coisas que não estão ao teu alcance. Hora ou outra você vai precisar parar de flertar com essas ideias futuristas. Quando eu digo flertar, eu quero dizer diretamente sobre amores, sobre hipóteses, porque não importa quantos planos você faça, e todos eles ordenados em possibilidades negativas e positivas. A verdade é que nenhum deles vai acontecer exatamente do jeito que você está descrevendo. Uma vez, quando eu era criança, a minha mãe falou assim: "Para que se arrumar se o grande amor da vida da gente chega justamente no dia que a gente tá com a alface no dente?" Hoje eu entendo isso. Entendo que quando as coisas são para acontecer, a gente não precisa viver em alerta. O problema é que agora a gente vive em alerta. A gente vive impecável para o momento, que a gente nem sabe se vai acontecer. A gente vive se preparando incansavelmente para amores e possibilidades, e é daí que vem uma grande frustração. A despedida de um passado vem de uma pessoa que possivelmente não criava tantos ideais, mas idealizava que era uma beleza. A ideia de hoje é que a gente ainda se coloca com menos sonhos, mas mais possibilidades. Hoje de manhã, quando eu gravei a live, eu estava falando com o pessoal sobre fazer uma pergunta a si mesmo. O que você quer? E aí eu pedi para essas pessoas pensarem o que elas queriam. E logo em seguida, eu perguntei para elas: será mesmo? Pergunte a si mesmo: será mesmo que eu quero isso? E sinta-se confortável o suficiente para deixar um filme passar na sua cabeça. Quando eu digo isso, passa um filme do lado de cá. O eu quero, ele sempre vai ter muita força. É incrível porque enquanto eu falava sobre esse eu quero, para mim, eu estava conversando com uma pessoa adulta do meu lado. E eu me lembrei do gosto de criança. Eu tenho algumas seguidoras que têm filhas pequenas. Uma delas se veste de... Toda vez que eu abro o status da mãe dela, a criança está vestida com fantasia. E eu acho sensacional. Ela possivelmente é uma criança, se eu não me engano, capricorniana. É uma criança que, se ela falar eu quero, ela fala com entusiasmo. Para um doce, para uma fantasia, para qualquer coisa. E aí ela quer. E o brilho do olho vai acontecer.
a minha amiga G saltou de parapente. E aí quando ela falou comigo, cara, encontrei um lugar de voo aqui, eu falei, por que você não vai? Ela, sei lá, cara, vou embora hoje. Eu falei, vai embora amanhã. Você quer? Faz o que você tem vontade. E foi o suficiente. O problema é que nem sempre vai ter alguém do outro lado da linha para falar isso para você. Faz o que você tem vontade. Faz o que você quer fazer. Só que aí, infelizmente, volta e meia vai ter um adulto do lado. Uma outra pessoa que nem tem tantos sonhos quanto você. E eu tive esse adulto do meu lado diversas vezes para me dizer o seguinte: mas e as contas? Ai, mas e o voo e a passagem? Se você puder evitar convívio com pessoas assim, sinceramente, preste atenção. Preste atenção porque você pode se encontrar com você no café daqui a uns anos e descobrir que você basicamente não viveu nada. Porque antes de você se sentar com você, outro adulto se sentou do teu lado. E esse adulto não foi tão legal assim. Te colocou medos, te fez pensar as coisas com possibilidades muito mais difíceis. Quando eu cheguei aqui, que eu falei, eu quero me mudar pra cá. Eu quero. Do outro lado da linha, tinha um adulto que dizia, mas e os valores? E quanto fica? Mas isso você vai dar conta? Nem sempre você vai precisar racionalizar as possibilidades. Para que você realize sonhos, você precisa ser minimamente racional, mas sem esquecer que esse sonho é seu. Quando eu me deparo com a Manu, um pouco mais jovem, eu me lembro não dos medos. Eu sabia que ela tinha todas essas coragens que eu tenho agora. Sempre soube. O problema é que ela não comunicava. Ela não falaria para ninguém e ela passaria a vez. Isso a faria se sentir uma pessoa boa. E, obviamente, acabaria não se sentindo excluída. Porque se ela só faz o bem, então ela é uma pessoa legal. Talvez se eu pegasse essa Manu para conversar hoje, ela me irritaria. Porque eu sei disso. Eu sei porque eu consigo imaginar o quanto ela era menina para muitas coisas. O quanto ela via as coisas de uma forma muito melhor. É muito triste comunicar isso, mas tem alguns amigos que hoje só são meus amigos ainda porque vieram de antes. Mas hoje nós não nos conheceríamos, não conviveríamos e muito menos nos daríamos bem. É muito louco isso, porque a gente não sabe diretamente por que mudou. A gente sabe o que aconteceu. A gente não sabe quem trouxe. E se a gente for toda vez calcular a rota, a gente não conhece ninguém. Mas se a gente for toda vez sem pensar, a gente conhece gente demais. E tudo em grande quantidade confunde. Cria confusão, cria diversas possibilidades que raramente serão todas assertivas. Bom, o que eu quero trazer para vocês hoje é que se esse encontro, esse café com a pessoa do passado que vocês eram, existisse de verdade, quais seriam as coisas que você teria aconselhado? Ou melhor, será que você teria aconselhado algo? Será que você teria contado algo? Será que você teria protegido você mesmo? Eu tô assistindo uma série e eu tenho que lembrar o nome dela agora, mas ela é simplesmente incrível. E eu vou tentar achar ela aqui para poder falar com vocês. Mas eu acho que é Máscara Escura, se eu não me engano. Eu acho que é Máscara Escura, Matéria Escura. Deixa eu dar uma olhada aqui.
mas eu acredito que seja matéria escura e eu preciso do fundo do meu coração que vocês se organizem para assistir essa série. Isso mesmo, Matéria Escura, e ela tem na Apple TV. E essa série ela mostra um cara que ele decide, né? Ele tem as coisas dele e ele vai viver outra coisa no meio disso. Ele decide que ele quer viver outra coisa simultaneamente com a realidade que ele já tem. Ele quer viver uma experiência diferente. Sim, Matéria Escura é ficção científica. Ela meio que reflete sobre os nossos erros na vida. E aí ele acaba vivendo a dor que deve ser acabar, né, dentro de uma outra realidade, onde sua família não existe e tudo mais. A verdade é que essa série ela mexeu muito com a minha cabeça, porque um lado dele, ele colocou uma outra perspectiva sobre si para realizar sonhos. E em algum momento dessa série, esse outro ser que ele se tornou tenta de todas as formas existir e ser muito maior do que a pessoa dele era, né? Que era casado, que tinha filho e tudo mais. E aí a gente volta para a realidade. Às vezes a gente separa quem somos profissionalmente de quem somos pessoas. E aí, no meio disso, a gente acaba matando um dos dois. A gente acaba dando um fim, né? A gente acaba dando um fim em um dos dois. E aí a gente se despede de coisas que a gente só tem porque a gente não tentou outra coisa. E existem coisas que a gente só tem porque desistiu de outras coisas. Então tem muitas possibilidades, muitas mesmo, que a gente precisa tentar resolver com a gente o tempo inteiro, para que a gente não se pegue brigando com a gente, brigando com as nossas possibilidades, brigando com a nossa vida, para que a gente não abandone ou deixe para trás algo que é pra gente, algo que é da gente, só porque em outro ambiente, em outro lugar, não tornaram aquilo bom, não valorizaram aquilo, não tornaram aquilo importante. Em contrapartida, a gente precisa prestar atenção nas coisas que a gente realiza agora, sem tirar uma coisa ou outra da nossa história. Eu sei que dá medo. Eu sei que dá medo. Mas é porque querer tudo dá muito trabalho. E algumas coisas que você não está super disposto a abrir mão, se você vacila, essas coisas se vão. Hoje me perguntaram no privado o seguinte: Manu, por que eu tenho tanto medo de pedir para sair? Eu respondi que não era nem medo de sair do lugar que tá. É só o medo de não encontrar nada do jeito que deixou. Só que aí é injusto com a vida. Você não vai encontrar as coisas do jeito que deixou. Você precisa ir. E ir é uma decisão. Ir é decidir ir. E o ficar é também decisão. Para onde você quer ir? O que você quer viver? Onde você quer estar? Essas coisas você precisa entender e ressignificar. Senão você acaba passando como filme aí. Uma vida toda tentando ser tudo. Ser a pessoa do passado que toma um café com você de agora,
que prevê a possibilidade de alguém do futuro. Você vai flertar com tudo. Você não tem controle do teu passado, muito menos do futuro. O mínimo que você pode resolver são as pendências de agora. Saber o que a gente quer para não querer tudo. Eu acho que é um grande caminho. Então, para finalizar esse papo, queria que vocês assistissem a série, claro. Mas para finalizar esse papo, eu iria para esse café com a Manu para não deixá-la sozinha. Mas seria uma conversa muito difícil. A gente não se divertiria juntas. Eu não a olharia com tanta paixão, apesar de saber que ela talvez me olharia muito apaixonada e muito orgulhosa. Talvez a Manu de agora já tenha olhado a Manu de antes com muito carinho, porque ela não tinha tanto suporte. Mas talvez a de agora precise olhar para a Manu de antes, não para entender processo, isso não faz muito sentido, mas só para se lembrar as coisas que ficaram para trás, que na ânsia de mudar, ficou por lá. Sabe, quando a gente faz mudança e esquece algumas coisas pela outra casa? Mais ou menos isso. Bom, sabe o que quer para não querer tudo? Não esteja ligado em tudo o tempo inteiro, mas cuidado com a ausência de mudança. Isso não significa que tudo vai estar igual também. E claro, preste atenção nos detalhes. Há coisas que você vai precisar se despedir. Não faz nada afoito, tu vai acabar deixando coisa para trás. Deixe para trás o que deve ser deixado para trás. Nem todas as coisas. Ok? Espero que você bata esse papo com você e deixe aqui nos comentários. Eu vou amar ler. Bate esse papo com você de anos atrás. Vê se você romantizaria mesmo esse encontro, se você bateria esse papo legal mesmo. Ou se você ia pegar ela de porrada. Ou se você, sei lá, ia ser cruel com ela, ou como as pessoas foram com ela naquela época. Brigaria com ela, igual as pessoas brigaram com ela naquela época. Bora lá. Algumas pessoas nos mudam. Algumas pessoas nos tornam o que nós fizemos com nós mesmos. Algumas pessoas fazem com a gente, ou a gente agora faz com os outros o que fizeram com nós mesmos sem perceber. É só prestar atenção. Não dá pra bater esse papo com você do passado. Mas pra mudar o futuro, se é que dá, o máximo que eu consigo fazer agora é me imaginar lá e começar a montar o caminho. Pra trás não se anda. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Não deixe de me seguir nas redes sociais. É sempre muito bom ter vocês aqui. Um beijo.